bom dia! Começa agora mais um Fórum 11h30. Hoje, sabadão, e hoje a gente traz para você uma edição especial com um resuminho de tudo que rolou na semana, um resumo dos melhores momentos do Fórum 11h30 para você ficar bem informado do que aconteceu nessa semana curtinha de carnaval, mas teve muita coisa. E vou começar lembrando você que ainda não é inscrito aqui no canal da Revista Fórum, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para receber os vídeos do canal aqui da Fórum, além do Fórum 11h30 de segunda agora a sábado às 11h30, você também tem o Fala Rovai de segunda, quarta e sexta às 19 horas e os comentários da Clara Verbuck de terça e quinta às 19 horas também. E hoje vamos começar falando do carnaval, né? Porque na semana do carnaval vamos falar um pouquinho das escolas de samba, né? No Rio de Janeiro, a Viradouro foi a campeã, exaltando a força da mulher negra. A Viradouro conquistou o seu segundo título no grupo especial no Carnaval do Rio neste ano. E conseguiu superar aí uma dura disputa num dos carnavais mais equilibrados, teve bastante protesto também, e foi uma estreia do Tarcísio Zanon e Marcos Ferreira, que viu um show aí de luxo da Viradouro, que teve aí uma sereia na comissão de frente e impressionou. E em São Paulo, quem ganhou foi a Águia de Ouro, com uma homenagem ao Paulo Freire. Pois é, o desfile abordou a importância do conhecimento e trouxe em um dos carros a frase do educador: não se pode falar de educação sem amor. Então, a Águia de Ouro foi a campeã no grupo especial de São Paulo. E a gente também teve protestos, teve o Marcelo Adnet fazendo as flexões à la Bolsonaro, levou o laranjal do PSL para o desfile da São Clemente, também viralizou bastante nesse carnaval. E a gente também teve a crítica da Mangueira, que desfilou aí com um Jesus representado como mulher, negro, gay e índio, depois de toda aquela polêmica com o Porta dos Fundos, e teve crítica até do Bolsonaro, que disse que foi um desacato às religiões. Então foi um carnaval bem crítico, e a gente deixa aqui o nosso resuminho para você nessa edição de sábado aqui do Fórum 11h30. Vamos falar agora sobre o disparo dos vídeos no WhatsApp, convocando para o ato do dia 15 de março, feito pelo presidente Bolsonaro. Na terça-feira à noite, terça-feira de carnaval, a jornalista Vera Magalhães divulgou que o Bolsonaro estava fazendo esses disparos com vídeos, convocando para esse ato do dia 15, que pede o fechamento do Congresso e do STF. E a notícia repercutiu muito, e depois o Bolsonaro não negou que tinha feito esses disparos, mas disse que a mensagem era de cunho pessoal. Vamos ver o que o Rovai comentou nesse dia, no Fórum 11h30 de quarta-feira, sobre essa convocação do presidente para esses atos do dia 15 de março. Aí tem duas possibilidades. O Bolsonaro pode ter feito isso porque ele é uma besta e não percebeu que está mandando para a Vera, ou ele mandou propositalmente para a Vera. Eu sempre tendo a achar que quando alguém fala alguma coisa que parece um deslize, um político com alguma experiência, é de propósito. E que ele já calculou as perdas e danos, né, ali para poder fazer esse movimento. Então, na minha opinião, ele fez sabendo o que estava fazendo. E já tinha até a resposta pronta. Se falar alguma coisa, depois digo isso. Isso ajudaria, talvez na cabeça deles, a divulgar o ato do dia 15. Então, não tem que dar moleza. É pau. 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 É pedir o impeachment do Bolsonaro no Congresso. É soltar notas duríssimas, os senhores Alcolumbre, Rodrigo Maia e Toffoli. Parece não estar, nenhum dos três tem a altura para o cargo que estão no momento, tamanho dessa crise. Nenhum dos três. O Maia, nada. O Maia é peixe pequeno. O Maia até outro dia estava ali, era bagrinho nesse Congresso. Aqui foi um monte de gente experiente, com história, foi varrida. E aí sobrou para esse pessoal meio do centrão fazer um acordo com o Rodrigo Maia, que era do DEM. Entendeu? Mas
Não era primeiro time, não era primeiro escalão. Passou a ser uma condição anormal de temperatura e pressão. Então, nós não temos pessoas autor. Eu não preciso nem falar o que eu acho do Toffoli, porque eu já falei muitas vezes. E o Alcolumbre, eu não sabia sequer quem era até o dia que ele foi eleito presidente do Senado. Eu que acompanho política diuturnamente. Então, o que a gente tem é isso. São pessoas incompetentes para os cargos que ocupam. Por outro lado, tem uma pessoa que é um protótipo de ditador, já nasceu assim na política. Já nasceu imaginando o dia que fecharia o Congresso Supremo. Quando vocês vê as primeiras entrevistas do capitão Bolsonaro, no primeiro ou segundo mandato de deputado federal, lá 25 anos atrás, ele está dizendo isso. É verdade. Ele está dizendo isso. Então, esse cara vem para isso. Ele vem com esta gana. E esses caras não estão conseguindo dar o stop necessário nele. De qualquer forma, espero que alguma coisa seja feita nesse sentido, mas não será pouco, não será o suficiente. Os governadores têm que fazer uma reunião de emergência. Eu acho que assim, os governadores têm que discutir como controlar suas polícias sem interferência do governo federal, porque já se mostrou um risco entregar a Polícia Federal para esses governos. Eles podem provocar, inclusive, ataques às polícias regionais, insuflados por ações de coronéis, de comandantes, de pessoas ligadas ao bolsonarismo. Então tem que ser rápido nisso, é urgente. Uma carta em defesa da institucionalidade contra o fim do fechamento supremo do Congresso e do ataque do Bolsonaro a essas instituições. E do outro lado, os partidos políticos têm que fazer uma grande frente e a esquerda tem que fazer a sua frente aqui, ó. Desse lado, com outras pautas, para ir e fazer um enfrentamento que eu acho que será o enfrentamento que pode causar um empate. Entendeu? O enfrentamento que pode causar um empate é este. O outro, não. Esse da institucionalidade vai levar em banho-maria. Ir para a rua, tomar as ruas, falar não passarão, não tem manifestação pelo fim do Congresso. Nós não vamos deixar, não é democrático e os democratas não deixarão acontecer. Vem, seus velhotes, para vocês verem. Vamos falar agora da repercussão na economia. Economistas das mais diferentes vertentes concordaram que o cenário atual com o coronavírus e o autoritarismo do Bolsonaro deve acentuar a crise provocada pela política econômica do Paulo Guedes. O que aconteceu foi que a semana chegou na sexta-feira com o dólar superando 4,50. Aí uma marca bem alta, mesmo promovendo leilões de swaps em valores equivalentes a $1 bilhão, o Banco Central não conseguiu conter a alta da moeda estadunidense, que bateu esse novo recorde nesta semana. E as previsões aí do mercado são bem negativas, e a gente vai ouvir um comentário do Rovai, que escreveu um longo artigo sobre essa questão econômica, diante desses protestos chamados pelo próprio presidente para o dia 15 de março e o coronavírus. Vamos assistir. Como que você vê tudo isso e aliado ao coronavírus, esses atos divulgados, inclusive, pelo presidente Bolsonaro? Eu escrevi um longo artigo, um artigo aí de umas 7, 8 mil toques, onde eu vou abordando um pouco, começo falando de quem é o Bolsonaro, né? Porque tem uma coisa que eu acho que as pessoas de esquerda se equivocam. Eu tive uma vez uma discussão assim, entusiasmada, vamos dizer assim, com uma pessoa no sul de Minas, aí, porque ela dizia que o Bolsonaro era idiota e não ia durar 6 meses, que ele ia ser manipulado, ia cair. Eu falei, não existe deputado que se eleja 7, 8 mandatos que seja só um idiota. Ele pode ser idiota para muitas coisas que a gente julga importante, mas do ponto de vista político ele é extremamente hábil. Por quê? Ele se elegeu vereador depois de ter feito uma pataquada no Exército, né, quando ele era só o bunda suja, segundo o Geisel. Aí ele sai do Exército meio que expulso, faz um acordo ali,
vira capitão, porque ele era tenente, ele não era capitão, né? Quando ele sai, ele é promovido, e disso ele se elege vereador, fazendo um discurso defendendo o endurecimento do regime e defendendo os oficiais, o baixo clero da corporação militar, um discurso de defesa da ordem, da lei e dos direitos dos militares. Consegue, por ter se participado do movimento, uma quantidade de pessoas significativa para fazer sua campanha, tanto militares como suas mulheres e parentes. Tem uma votação lá de 10, 12 mil votos, sei lá quantos, não era 100 mil votos, 1 milhão naquela época, mas se elege vereador. Depois disso, ele sai a federal, se elege deputado federal, elege sua mulher vereadora, aí ele começa, aí depois elege o Carluxo, a mulher, tira a mulher, aí elege o Flávio, elege o Dudão, e assim ele foi elegendo um monte de gente. Elegeu agora o Hélio Negão, que tinha sido candidato, por exemplo, em Nova Iguaçu, antes, né, quando não era amigo do Bolsonaro, tinha tido 400 votos. Na eleição agora de amigo do Bolsonaro, teve, sei lá, 500 mil de votos. Um dos deputados federais mais votados da história do Rio de Janeiro. Não é um idiota alguém que faz isso, não pode ser só um idiota. Então essa é a primeira questão. Ele foi trabalhando sua carreira política, e se tem uma coisa que o Bolsonaro ele é hábil politicamente. Ele se elegeu contra tudo e contra todos. Ele construiu um movimento a seu favor, né? Ele não era o nome do mercado no primeiro momento. Ele não era o nome do establishment político no primeiro momento. Ele se tornou o nome pela incapacidade política dos candidatos do establishment se firmarem, né? Tanto do seu Geraldo Alckmin, que era o favorito ali da mídia, né? Quanto do cara do Novo, que podia ter sido alternativo, Amoedo, enfim, do próprio Ciro Gomes, que morreu na praia da Marina, né, que se achava muito mais esperto que todo mundo. O Ciro ficou batalhando com o Alckmin por tempo de TV e por estrutura partidária. O Bolsonaro preferiu criar um movimento. E movimento nas redes e buscando personalidades, lideranças regionais. E quando esses caras viram, ele já tinha amarrado com a igreja, já tinha amarrado o Paulo Guedes na campanha dele, até que depois, no final, ele fecha com a Lava Jato. E fecha com a igreja do bispo, no final, porque o doutor Edir Macedo fechou com o Alckmin no primeiro momento, mas pulou do barquinho. Então, ele teve essa capacidade, essa habilidade, e ele, então, na minha teoria, minha hipótese, é que ele sentiu um grave cheiro de queimado na política econômica, e já deu sinais disso lá atrás. Deu quando fez passar para a mídia que tinha tido arranca-rabo com Guedes, que tinha pressionado o Guedes e falado assim, você tem que entregar o crescimento e tal. Na verdade, ele sentiu que o Guedes não vai entregar, e aí já está antecipando a cobrança para lá na frente falar, pois é, eu vou ter que mexer. Segundo um amigo que trabalha num grande veículo de comunicação, o Bolsonaro já teria consultado seus parceiros midiáticos a saber como seria uma operação de abafa caso o Guedes decidisse sair, ou ele decidisse demitir o Guedes. Esse elemento não está no texto que eu escrevi ontem, inclusive. Com a história do coronavírus, aí ele percebeu que a porca foi para o brejo. E, então, achou por bem fazer o quê? Convocar esse movimento do dia 15 de março e divulgar que ele estava apoiando esse movimento. Para mim, é tudo de caso pensado. Vamos falar sobre o coronavírus. A gente teve um homem de 61 anos realmente infectado pelo coronavírus nessa semana, detectado em São Paulo, ele após uma viagem para a Itália. Depois dessa confirmação, teve aí uma ampliação no número de casos suspeitos de infecção pelo vírus aqui no Brasil. Já são 85 suspeitos hoje, que a gente está gravando nessa sexta-feira, dia 28. Então, segundo o Ministério da Saúde, essa alta no número de casos se deve à expansão no número de países monitorados pelo Ministério da Saúde como transmissores do Covid-19. Então, vamos continuar
acompanhando o coronavírus, lembrando que não, como disse o Drauzio Varela, não podemos entrar em pânico com essa epidemia também. Agora vamos falar sobre a hashtag que terminou a semana aqui, que foi o Bolsonaro mentiroso. Depois da divulgação de que ele tinha feito os disparos no sua conta pessoal, convocando o golpe, né, o ato contra o Congresso e o Supremo para o dia 15 de março, o Bolsonaro gravou uma live, na sua live, tradicional live de quinta-feira, ele disse que a jornalista Vera Magalhães tinha mentido, que na verdade eram vídeos, que os vídeos que ela teriam divulgado seriam de 2015. No entanto, os vídeos mostram a facada, que foi em 2018. E com isso, a hashtag Bolsonaro mentiroso ficou entre os principais assuntos no Twitter nessa sexta-feira, e foi lembrada a tática usada aí pelo Bolsonaro, que é uma tática nazista de que contar muitas mentiras, que é aquela frase que é uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. Vamos assistir o comentário do Rovai sobre essa mentira do Bolsonaro. O Bolsonaro mente deslavadamente, até rimando aqui, ele mente deslavadamente porque ele mentiu deslavadamente o tempo todo na campanha eleitoral. Porque ele transformou a campanha num amontoado de mentiras que não foram desmentidas por pessoas como a jornalista supracitada aqui, né? Que não foi desmentido pelo jornal que ela trabalha, que não foi desmentido pela Globo, pela Folha, por todos os veículos de comunicação que, eventualmente, davam uma notinha, uma checagem de fatos, mas não se posicionaram como teriam se posicionado nos Estados Unidos, e já se posicionam. New York Times, The Economist, Financial Times, Washington Post, entendeu? Porque aqui no Brasil se construiu uma história. Outro dia um jornalista colocou: jornalista político não fala em quem ia votar. Os jornais políticos, os maiores jornais políticos do mundo, fazem editoriais defendendo candidaturas. Que bobagem! Criam uma áurea de isentões, quando, na verdade, são absolutamente posicionados. Ontem, para se defender, sabe o que a Vera Magalhães fez? Ela atacou o Lula. Pois é, a gente vai falar disso. Ela atacou o Lula, né? Ela chamou o Boulos de bandido. Ela pediu a cabeça do Boulos na Folha. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o resuminho da semana do Fórum 11h30. Então, a gente volta segunda-feira, às 11h30, aqui no canal da Fórum. Bom fim de semana e até lá!